programações também. Agora, em termos de aviso, eu vou, depois no final do culto, eu vou ler de novo a convocação, mas no dia 13 de março, a gente vai ter uma assembleia só para leitura e aprovação da ata da última assembleia, tá? A gente vai ter ainda mais uma assembleia em abril, num sábado, tá? Mas agora em março, daqui 2 domingos, a gente ainda vai ter no domingo ainda, porque a gente está com um pouquinho de pressa para aprovar essa ata, principalmente por conta do desvincular o CPF do Silas do nosso CNPJ, mandar para contador, Receita Federal. Agora a gente tem que tomar mais cuidado, porque sou eu que respondo pela igreja, não é mais o Silas, né? Então agora a gente tem que tomar mais cuidado. Então a gente está correndo um pouquinho com isso, tá? Então, nessa próxima assembleia do dia 13, eu peço que todos estejam presentes. Vai ser só a leitura de ata, aprovação. Não vai ser até 2 horas da tarde, que nem a última assembleia. Podem ficar tranquilos. E as próximas assembleias serão no sábado. Não vai ser mais no domingo, tá bom? Para evitar a gente com fome, né? O pessoal pensando no frango assado enquanto está discutindo orçamento aqui. Então não dá certo, tá? Então, a convocação mesmo eu vou ler ao final do culto, eventualmente alguém ainda esteja para chegar, tá bom? Quero convidar então as crianças a se colocar em pé, os professores, e vamos orar por eles, né? Que Deus os abençoe ali, né? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelos voluntários que se dedicam aí às nossas crianças. Obrigado pela vida também das crianças, ó Deus. Pedimos a sua bênção, seu cuidado, sua graça sobre a vida de cada uma delas, ó Deus. Pedimos que o Senhor as abençoe, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, graças a Deus, né? Então, agora eu já quero convidar você a abrir lá em 1 Coríntios, né? Isso que é primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Na semana passada a gente olhou para a apresentação de Paulo, né? E ainda na introdução da carta, nessa segunda mensagem, nós encerramos a introdução da carta, tá? A partir do verso 4, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isso é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Lembrando um pouquinho aqui dessa carta de 1 Coríntios, ela foi escrita por volta de 55, né, as igrejas na região da Acaia, especialmente na cidade de Corinto, cidade reconhecida no primeiro século como uma cidade imoral, uma cidade sensual, e uma cidade que exaltava o conhecimento e a filosofia, especialmente a filosofia grega, né? Era uma igreja, por isso, dividida, é uma igreja que seguia grandes nomes, acostumados com filósofos e debates, não é? É por isso que um pouco à frente alguns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros ainda de Cristo. Então havia divisões na igreja. Era uma igreja legalista, em parte porque era uma igreja em parte judaica, em parte gentílica, não é? E era uma igreja
arrogante. Então Paulo precisa lidar com problemas bem sérios. É por isso que logo no início dessa perícope, Paulo começa falando de, olha, sempre dou graças a meu Deus por vocês. Lembra que ali no início a gente viu que Paulo chama os coríntios de santos. Se tem alguma coisa que eu não chamaria eles, era de santos. Mas Paulo tinha consciência que, salvos em Cristo Jesus, eles foram santificados em Cristo. Era a posição deles diante de Deus. É por isso que Paulo fala assim, olha, eu dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Aqui já fica evidente a natureza da seriedade dessa carta. Mas por quê? Paulo está agradecendo de uma forma relativamente tranquila, né? Quando a gente olha, por exemplo, a carta aos Romanos, somos gratos a Deus pela fé que vocês têm. Quando você olha a Efésios, somos gratos a Deus pelo que vocês têm feito. Quando olhamos a carta de 1 Tessalonicenses, somos gratos a Deus porque temos ouvido como o Evangelho tem se expandido com a ação de vocês. Quando chega aos Coríntios, olha, eu sou agradecido a Deus porque Deus derramou graça. Paulo não agradece a Deus por uma ação da igreja, porque talvez Paulo não tinha motivo para agradecer. Era uma igreja dividida, uma igreja arrogante, uma igreja imatura. Mas Paulo agradece a Deus, porque mesmo com essas características, ele tinha consciência de que o que Deus fez por essa igreja, ou ainda faria confiante, né, que é Deus quem realiza, já era motivo suficiente de agradecer. Isso já mostra como Paulo tinha consciência de que essa igreja era sim uma igreja imatura, né? E ele continua ali no verso 5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Aqui no versículo 5 ele começa com uma expressão, pois. Olha, por causa da graça que receberam em Cristo Jesus, pois. Aqui é uma expressão que ela designa, ela explica um conteúdo. Olha, vocês receberam a graça. O que isso significa? Isso significa que nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo conhecimento. E aqui Paulo usa duas palavras bem familiares para os coríntios, né, que é a palavra, né, a ideia do logos, uma ideia da filosofia grega bem fundamentada, e a palavra gnosis, de conhecimento. Eram palavras familiares aos coríntios dos debates filosóficos. Então o que Paulo está falando? Olha, vocês foram agraciados, vocês receberam tudo, vocês foram enriquecidos em tudo. E essa palavra e esse conhecimento não são palavra ou conhecimento de origem humana, como vocês estão acostumados, mas é algo que de fato vem de Deus. Vocês têm tudo aquilo que vocês precisam, que vocês valorizam, mas ainda de uma fonte diferente daquela que vocês têm buscado. Porque no verso 6, Paulo vai dizer assim, no verso 6 ele explica, olha, como que eu sei que vocês têm tudo, que vocês têm esse conhecimento necessário, vocês têm acesso a essa palavra necessária? Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De alguma forma, mesmo uma igreja imoral, imatura, dividida, pela graça de Cristo, tenho acesso ao conhecimento e à palavra necessária que vinham de Deus para seguir em direção
a maturidade espiritual. E a prova desse acesso, o que comprovava isso, era o testemunho de Cristo, de que eles foram alcançados com o Evangelho. Muito provavelmente aqui Paulo está se referindo à ação do Espírito Santo habitando nesses cristãos. Paulo olha para essa igreja dividida, para essa igreja cheia de problemas, e ele fala: olha, vocês foram agraciados por Deus, vocês foram enriquecidos. Que riqueza é essa? Provavelmente a igreja de Corinto não era uma igreja pobre. Tinha pobres, mas não era uma igreja pobre. A cidade de Corinto era uma cidade rica. E Paulo lida com esse conflito de ricos e pobres na carta. E Paulo, durante a carta, ele fala: olha, a verdadeira riqueza é você ser pobre em Jesus Cristo. Então, provavelmente, Paulo está lidando com uma igreja rica. E ele está dizendo: olha, a riqueza que vocês têm não está atrelada aos seus bens, não está atrelada a finanças, mas a riqueza que vocês têm, ela está atrelada à palavra e ao conhecimento que vocês têm acesso, que vem do Senhor. E a prova que vocês têm acesso a isso é o testemunho em Cristo. Provavelmente a habitação do Espírito Santo, porque, como nós vemos no desenvolvimento da carta, quando nós olhamos ela de forma mais ampliada, percebemos que o testemunho dos coríntios não era dos melhores. Então, bem provavelmente se refere à ação do Espírito Santo na vida desses cristãos. E aí ele continua no verso 7: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aqui essa expressão de modo é um advérbio de resultado. Assim, já que vocês receberam a palavra, já que vocês receberam esse conhecimento de Deus, que vem pela graça dele, não por algo que vocês fazem, já que vocês têm tudo isso, então o resultado é que não falta em vocês nenhum dom espiritual enquanto vocês aguardam a volta do Senhor. Perceba que Paulo, nessa ação de graças, falando de uma ação de Deus nos coríntios, ele já começa a introduzir os principais temas da carta. Ele explica que a igreja precisa ser unida porque ela é unida em Cristo Jesus. E todo conhecimento, a palavra, vem dele. Era uma igreja que competia com o dom. Quem tem o melhor dom? Nesse momento, se você acha que o melhor dom é tocar um instrumento e você quer mostrar que você é o melhor, não tem problema. A gente está precisando aqui de alguém para tocar. Mas brincadeiras à parte, o que acontecia naquela igreja, que com certeza não acontece na igreja hoje, porque já aprendemos a lição, já viu gente disputando para ver quem tem aí o melhor cargo, a melhor posição na igreja. Não tem que colocar fulano porque ele fala bem, não tem que colocar ciclano todo. Quando você tem escalas de louvor, já vi igreja que todo o culto é a mesma pessoa que canta porque ela canta bem. Então a vida dela não importa, mas ela tem lá uma capacidade, ou em algumas igrejas dom profético, dom de línguas, ou outros tipos de manifestação. Era com isso que a igreja de Corinto ela combatia. E uma comparação até com outras igrejas. Qual igreja é melhor? Quem sabe por causa desse ambiente de competição. Corinto ela é muito próxima da cidade de Atenas. Quem sabe os jogos de Atenas não trazem esse clima competitivo. Quem que é melhor? Quem que é melhor? Quem é superior?
Então é interessante perceber que Paulo ele já introduz, ele diz o seguinte: olha, vocês não têm falta de nenhum dom espiritual. Vocês têm tudo aquilo que vocês precisam. E numa igreja pequena como a nossa, que carece, né, muitas vezes de pessoas, de recursos humanos, esse é um grande desafio, né? É entender que nós temos tudo aquilo que nós precisamos, porque a igreja não pertence a nós, pertence a Deus. Já conversando com algumas pessoas, né, fui desafiado: olha, tem gente que não está desenvolvendo um trabalho na igreja, vamos convocar fulano, ciclano para esse lugar, para aquele. Assim, não, eu não vou convocar, porque não é meu papel dizer que fulano ou ciclano deve desenvolver o ministério X ou Y. Mas a gente vai ficar sem ninguém? Se Deus te chamou para fazer algo nessa igreja e você não tem feito, muito provavelmente esse ministério vai ficar vago até Deus enviar uma pessoa com a capacidade e a disposição. Agora, é Deus quem dá o dom. E ele fala para essa igreja dividida de Corinto: olha, vocês têm tudo aquilo que vocês precisam. E assim como nós hoje também temos tudo aquilo que nós precisamos. Eu não preciso competir. Não. Eu não preciso me preocupar, porque é Deus quem dirige. Os coríntios, eles têm tudo o que eles precisam em termos de dom espiritual, porque Deus agraciou essa igreja com toda a palavra e todo o conhecimento. Todo o dom espiritual para executar a obra é uma consequência dessa graça recebida. Paulo vem estruturando esse parágrafo em forma de concessão da graça dele e as consequências, não é? E ele já menciona ainda no versículo 7, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aqui era outra crise da igreja de Corinto, como bons filósofos gregos, né? Eles tinham dificuldade com a ressurreição corpórea do Senhor Jesus. É por isso que nós temos o capítulo 15 de Coríntios, que vai falar basicamente a respeito da ressurreição. Aí você pode perguntar: como que um cristão não crê na ressurreição? Essa é uma boa pergunta. Não tem como. Não tem como. É por isso que Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. E aqui ele não aborda só a ressurreição, mas a esperança do retorno físico e corpóreo, que o Senhor Jesus há de ser revelado. Então, nessa introdução, Paulo ele já começa lidando: olha, a palavra e o conhecimento vem de Deus, não é isso que vocês esperam. E nos capítulos 2 e 3 ele vai lidar justamente com essa capacidade humana e a pregação sobrenatural do Evangelho, que não vem de percepção, de expectativa ou de habilidade humana. Depois eles já mencionam: olha, vocês têm tudo o que vocês precisam. Em termos de dons espirituais, vocês não precisam dessa competição maluca. Capítulos 12 até o capítulo 14, ele vai desenvolver essa ideia melhor. E finalmente ele fala a respeito da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele já inicia como que uma igreja imatura, dividida, ela pode ter esperança
de amadurecer? Por meio da graça de Deus. Essa é a confiança de Paulo, essa é a garantia de Paulo, e que dá o tema dessa mensagem, né? A graça de Cristo para uma igreja imatura. Não é? E ele encerra esse trecho, versos 8 e 9, de uma forma que eu acho espetacular. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual que é a esperança de Paulo ao pregar a uma igreja com as características da igreja de Corinto? A esperança dele é que o resultado da pregação dele não depende da habilidade do pregador, também não depende da capacidade dos ouvintes, né? Talvez essa é a grande motivação de Paulo confrontar uma igreja como a igreja de Corinto. Nós temos pelo menos 3 cartas de Paulo aos Coríntios, uma perdida no tempo, antes da primeira carta aos Coríntios. A gente tem essa carta de 1 Coríntios, que é uma carta dura, e depois a gente ainda tem 2 Coríntios, que é uma carta ainda mais dura. É pior que a primeira, não é? E Paulo tinha certeza de que a sua pregação, a sua exortação, geraria resultado nessa igreja imatura, porque quem realiza a obra não é ele, Paulo, não são só os coríntios de forma independente. Mas olha essa expressão no verso 8: ele, Cristo, que será revelado, ele os manterá firmes até o fim. Paulo tem convicção de que é Deus quem fará, Deus quem conduzirá uma reação positiva. É nessa esperança da ação de Deus que ele diz: olha, Deus os manterá firmes até o final, e vocês serão irrepreensíveis até o dia do Senhor. Uma igreja imoral, imoral a ponto de ter um membro dessa igreja que não foi confrontado e que tinha relação com a madrasta. A gente sempre olha aqui, né, e preserva naturalmente os passos da disciplina. Você vai com o seu irmão primeiro, depois você leva alguém, depois leva a igreja. Paulo pula os 3 passos com esse camarada. A situação era tão grave, tão escandalosa, que ele fala assim: olha, vocês faz o seguinte, olha, eu já entreguei a Satanás daqui, vocês precisam fazer isso como igreja. Porque isso nós não vemos isso sendo praticado nem entre os pagãos. Olha o nível de imoralidade dessa igreja. E é essa igreja que Paulo fala assim: Deus é fiel, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis até o dia do Senhor, até a volta do Senhor. Paulo tem a convicção de que quem realiza essa obra, quem mantém a igreja, quem dirige a igreja no amadurecimento, ainda que tenha o papel de Paulo na exortação, cumprindo o seu papel pelo qual ele foi chamado, quem age, quem atua, é o próprio Deus. É Deus quem faz, é Deus quem executa. É por isso que não existe uma igreja sem esperança. É por isso que não existe um crente sem jeito. Porque é Deus quem é poderoso para fazê-lo, para realizar. Né? Por mais que nós podemos olhar para algumas igrejas, né, com pregação de prosperidade,
show atrás de show, ou mensagens que evidentemente estão longe das Escrituras. Ainda assim eu posso olhar para uma igreja assim e falar assim, essa igreja tem esperança, porque quem conduz a maturidade não é a capacidade humana de um líder, não é a capacidade de mudança dos liderados, mas é Deus quem realiza, é Deus quem atua. E Paulo tinha essa convicção de tal forma que ele diz, olha, vocês coríntios, com essas características terríveis, ele os manterá firmes até o fim, e vocês serão irrepreensíveis. No verso 9, por quê? Porque fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa igreja aqui de Corinto que se reunia foi chamada por Deus à comunhão com Cristo. E é por isso que esse Deus fiel é Ele quem há de realizar. Que princípios, que verdades aparecem em um texto como esse? Primeiro, independente da maturidade e tempo de igreja, de alguma forma, nós temos tudo o que precisamos para atingir a maturidade. E aqui é expresso com duas palavras, né, que são quase sinônimos, tem um campo semântico comum, né, a palavra e o conhecimento. Né? E aqui ele não está se referindo à palavra como revelação completa, até porque os coríntios não tinham a revelação completa, mas de alguma forma, de modo sobrenatural, eles tinham acesso, né, à palavra e ao conhecimento. A ideia da palavra, o Logos, João vai usar para se referir ao próprio Cristo. Né? Então, essa é a graça que eles tinham, graça que vinha do próprio Cristo. A graça da palavra e conhecimento nos garante todos os dons espirituais necessários para vivenciarmos a igreja de Cristo. Nós temos todos os dons espirituais de que necessitamos. Olha que fantástico. Olha que bonito. Né? Eu não preciso de competir. Eu sou um corpo e eu tenho tudo aquilo que eu preciso como igreja de Jesus Cristo. Porque se é Deus quem dá a palavra e o conhecimento, e os dons são resultados dessa graça, então nós também podemos contar com esse resultado da graça que também recebemos. A igreja, independente da maturidade ou do tamanho, tem tudo o que precisa, recebendo graciosamente da parte de Deus, como consequência da palavra e do conhecimento. E essa palavra e conhecimento também nos garante a nossa esperança até a volta de Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Em tempos incertos, né? Até 2 semanas atrás a gente estava falando assim, nossa, agora parece que o mundo está ficando tranquilo, está vindo vacina, agora está tudo sossegado. Né? Como diz o ditado, esqueceram de combinar com os russos. Né? E aí já vem uma guerra, alguns falando potencialmente OTAN, Rússia, OTAN envolve quase 20 países, e já imaginou, é um ambiente de terceira guerra mundial, nos termos da segunda. Como isso pode nos impactar? É uma ameaça que parece que está diminuindo, mas ainda não terminou. Será que essa incerteza geopolítica pode nos atingir? Pode. E disso vir fome. Algo que a nossa geração não conhece no Brasil é guerra. É guerra. O mais perto que a gente chegou de guerra foi algum jogo de videogame. Como diversão, mas os efeitos que uma guerra produz, né? Morte, fome, miséria, escassez. Como isso tudo me afeta como igreja?
Eu estava lendo um testemunho de uma igreja na Ucrânia, dirigida por um missionário. E aí a missão, naturalmente, o que ela faz, né? Muitas missões já têm a estrutura pronta para o campo de fuga do missionário em caso de guerra. E o missionário falou assim: não vamos sair daqui, nem eu nem minha família, porque as bombas vão passar em Kiev. Ainda eles não chegaram lá, né? Mas essa igreja está lá na capital da Ucrânia. Nem sei se eu falei o nome certo. Meu ucraniano, ele está meio enferrujado, né? Mas eles falaram assim: olha, quando tudo isso passar, os ucranianos vão se lembrar que aqui esteve uma igreja de Jesus Cristo e que se manteve firme no meio do conflito. E qual testemunho é maior do que isso? Que oportunidade uma igreja tem num momento de desastre? Por quê? Porque a esperança dessa igreja está no retorno glorioso de Jesus Cristo. E vou ser bem honesto, como pastor, tendo a chance de sair de um cenário de guerra, talvez acho que o máximo que ia fazer foi assim: ó, leva o Natan e a Camila. Eu posso até ficar, se eu morrer, tudo bem, mas ficar com a minha família é muita convicção de que é o que Deus quer. Mas talvez essa convicção que falta para nós. Cristo está voltando em poder e glória. Essa é a nossa esperança. É por isso que uma igreja é capaz de ficar firme num momento de guerra, num momento de pandemia, num momento de conflito, num momento de perseguição, porque ela tem tudo o que ela precisa para se manter firme e irrepreensível até o dia do Senhor. E temos a segurança do amadurecimento de uma igreja difícil. Graças a Deus não está na habilidade do seu líder, isso me conforta de coração. Porque se faltar habilidade para mim, a igreja não amadurecer, a culpa não é minha. Aí eu falo com Deus, porque é Ele quem é fiel para trazer a maturidade e a condução da sua igreja. E também não é culpa de vocês, né, como igreja. Nós precisamos confiar que é Deus quem conduz essa igreja. E graças a Deus, eu entendo que a nossa igreja hoje não é uma igreja com tantos problemas como a igreja de Corinto. Graças a Deus por isso. Mas mesmo não sendo uma igreja tão difícil como a igreja de Corinto, sabemos que podemos avançar passo a passo, porque é Ele quem nos sustenta. E temos a certeza do crescimento da igreja, do amadurecimento da igreja, da condução da igreja, porque é Ele quem sustenta, é Ele quem traz as pessoas, é Ele quem sustenta quem já está aqui, é Ele quem cuida de cada um de nós. Né? Qual que é a grande ideia de um texto como esse? Se você esquecer tudo isso, esquecer até o texto, chegar na terça-feira, os homens no pequeno grupo e falar assim: pastor, qual foi mesmo o texto que o pastor pregou? Vai me dar um pouquinho de tristeza, não é? Frustração, né? Mas se você esquecer tudo isso, não tem problema. Lembre da ideia desse texto. É Deus quem sustenta por sua fidelidade a igreja com a palavra e o conhecimento, que produz os dons espirituais e a esperança cristã. É Deus quem sustenta por sua fidelidade a igreja com a palavra e o conhecimento, que produz os dons espirituais e a esperança cristã. Então eu quero deixar um desafio para você essa semana. Confie em Deus para trazer a maturidade espiritual para você e para a igreja de Jesus Cristo. Ore por sua igreja. Ore pela igreja no mundo.
De repente você olha para a nossa igreja e graças a Deus, fala assim, olha, essa igreja é uma igreja madura, graças a Deus por isso, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. Mas como está a igreja hoje no Brasil? Como estão a igreja hoje na Ucrânia, na Rússia, na Europa? Grandes desafios. Precisamos orar pela igreja de Jesus Cristo, porque é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Precisamos confiar que é Deus quem sustenta, por sua fidelidade, a igreja com a palavra e o conhecimento que produz os dons espirituais e a esperança cristã. Então, quero convidar todos a abaixar suas cabeças. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por seu cuidado, por sua graça, por sua bondade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Clamamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê dessa graça e possamos a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, caminhando em direção à maturidade cristã. Que amanhã sejamos melhores do que hoje e hoje melhores do que fomos ontem. Ó Deus, queremos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, vou avisar para o Igor, pode